Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você conta que ficou chocado com uma pregação ao vivo pela internet, com o pastor dizendo que os pais deveriam dar educação sexual a seus filhos. Aí você argumenta que isso só iria aguçar a curiosidade deles e iniciar as crianças precocemente na vida sexual, sendo algo até perigoso, na sua opinião. E você disse estar revoltado com isso e termina assim, abre aspas, será que o senhor é mais um dos que concordam com educação sexual para crianças? Para mim, isso é o fim da picada. Fecha aspas. Bom, eu não sei o que esse pastor falou, não é? E nem de que maneira ele abordou o assunto, mas pelo jeito eu vou ser mais um dos que você considera ensinar algo que é o fim da picada. Você, como pai, tem autoridade para educar seus filhos como bem entender. Não sou eu o pai deles. Mas como você buscou a minha opinião, eu devo dizer que você está errado. A sua missão em ensinar a seus filhos coisas básicas relacionadas ao sexo, à procriação, aos preceitos morais que devem caminhar junto com isso, pode ter consequências ruins no futuro, principalmente porque eles estarão expostos ao, abre aspas, método de ensino sexual do Dr. Mundo. Fecha aspas. E as aulas desse Dr. Mundo, no meu tempo, elas eram dadas no banheiro da escola, mas atualmente elas estão em toda parte. Na TV, na internet, nas redes sociais, nos games, na escola, nas brincadeiras de criança, etc. Se você não quer falar de sexo com seus filhos, então é melhor proibi-los de ler a Bíblia, porque tem muita coisa lá explicitamente relacionada ao sexo. É o caso do livro de Cantares, que é uma ode de amor entre o Senhor e o seu povo. E o livro esbanja sensualidade, como deve ser o relacionamento sexual entre marido e mulher. Vejam as frases dele. Abre aspas. Beije-me ele com os beijos da sua boca. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua. Já despi a minha roupa. Como a tornarei a vestir? Os contornos das tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo como uma taça redonda. Aqui não falta bebida. O teu ventre como um montão de trigo cercado de lírios. Os teus dois seios como dois filhos gêmeos de gazela. Os teus seios são semelhantes a cachos de uvas. É claro que o texto que eu acabei de ler, ele é todo alegórico, mas ele usa de elementos bem explícitos de relacionamento de amor entre um homem e uma mulher, que inclui as carícias e o ato sexual. No Antigo Testamento, o Senhor foi muito claro acerca das práticas sexuais e das suas perversões. Fica estranho não querer explicar essas coisas para o seu filho, principalmente quando nós temos tantas instruções no livro de Provérbios que começam com Filho meu. Ali nesse livro, o Senhor revela a sua vontade acerca da pureza do jovem e da fidelidade no matrimônio, além da sua aversão à prostituição, infidelidade e adultério. Acaso não deveria você também ter com seu filho uma conversa começando com Filho meu, para falar dos mesmos assuntos? Veja esta passagem. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço, derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de água. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés?
Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome, e se for achado, pagará o tanto 7 vezes, terá de dar todos os bens de sua casa. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Provérbios 5, de 15 a 20, e Provérbios 6, de 23 a 32. Neste ponto de sua leitura, em família, ali todos sentados na sala, eu quase posso ver o seu filho perguntando: papai, por que eu não posso abraçar o peito de uma estranha? O que faz uma prostituta, pai? Explica para mim. E uma adúltera, o que ela faz? O que significa entrar a mulher do próximo, pai? Você também terá dificuldade para explicar aos seus filhos qual foi o principal pecado que levou o Senhor a destruir Sodoma e Gomorra. E principalmente o que os homens de Sodoma queriam fazer com os anjos hospedados por Ló. Você não vai conseguir explicar se não explicar a eles o que é o homossexualismo e como esta prática é vista aos olhos de Deus. De Deus. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos lastrarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens. Gênesis 19, de 5 a 8. Você acha que bastará dizer que os homens de Sodoma queriam conhecer os anjos em forma humana só para cumprimentá-los e dizer: muito prazer em conhecê-los? E quando Ló, no seu desespero, ofereceu suas filhas, que ainda não conheceram homens, para que eles fizessem delas, abre aspas, como bom for aos vossos olhos, o que você dirá? Que as jovens nunca tinham visto um ser humano do sexo masculino, porque nunca conheceram homens, e que a oferta de Ló seria para os homens de Sodoma se divertirem com as suas filhas, jogando voleibol, xadrez, pega-pega, essas coisas. Como é uma história bem conhecida da Bíblia, seria melhor você explicar estas coisas a seus filhos, em conexão com Levítico 18, onde o Senhor ordena: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é: nem te deitarás com um animal para que te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Levítico 18, 22 a 23. Se você não explicar direito, os seus filhos ficarão sem entender a razão de Deus proibir 2 pessoas do mesmo sexo de dormirem na mesma cama. Pois em muitas famílias de poucos recursos, o dinheiro não dá para comprar uma cama para cada criança. E elas são colocadas para dormir juntas. Então elas vão entender essa passagem da Bíblia como sendo proibido dormir juntos, deitar-se juntos. Quando lerem que Deus proíbe que seres humanos durmam com animais, o seu filho vai achar então que nunca deverá pegar no sono numa cocheira, e também ficará sem entender como foi que José e Maria puderam colocar o menino Jesus para dormir numa cocheira com animais. Mas o importante é não apenas explicar o que são esses atos, e principalmente a razão deles serem considerados abomináveis aos olhos de Deus, e também dos castigos que são previstos para aqueles que os praticam. Na continuação da passagem de Levítico, isso é mostrado no versículo 29. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão extirpados do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 18, de 29 a 30. Antes que alguém pense que as consequências eram apenas para o povo de Israel, do qual seriam extirpados os que praticassem tais doutrinas, tais coisas, né? Na doutrina dos apóstolos, isso é também deixado muito claro como sendo práticas que não condizem com o Filho de Deus. Elas podem trazer consequências graves, não de perda de salvação para quem já é salvo e pratica essas coisas, não é? Mas de perda de comunhão com o Pai.
pode trazer problemas no casamento, pode criar um mau exemplo dado aos filhos e, num caso extremo, pode causar a perda da própria vida do corpo, se o senhor achar que esse filho não serve mais de testemunho na terra. Ao falar das práticas nocivas daqueles que não queriam ser guiados por seu Criador, Paulo escreveu o seguinte: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1, 26 a 27 e versículo 32. Se você não sabia onde encaixar a pornografia, que é a contemplação e ocupação com esses atos, mesmo sem participar diretamente deles, que tal esse último versículo? Os que consentem com essas coisas. Para um salvo por Cristo, dizer que recebem em si mesmo a recompensa não diz respeito a uma suposta perda de salvação, porque é impossível um verdadeiro salvo perder a sua salvação. Mas sim fala de uma disciplina no seu próprio corpo, que pode incluir enfermidade e morte. No capítulo 5 de 1 Coríntios, um homem que estava dormindo com a própria madrasta foi sentenciado por Paulo, em conjunto com aquela assembleia, foi sentenciado à morte do corpo, com a ressalva de que o espírito seria salvo no dia do Senhor. Paulo escreve: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Se para um crente o castigo disciplinar vem do próprio Senhor, pelo que a Bíblia chama de pecado para a morte, evidentemente falando da morte física e não morte espiritual, no Antigo Testamento cabia ao próprio povo de Israel aplicar a pena de morte aos culpados destes pecados sexuais, como é aplicada a pena de morte por determinados crimes em alguns países hoje. Veja o que dizia a lei que foi dada ao povo de Israel. Também o homem que adulterar com a mulher de outro certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, ambos certamente morrerão. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Quando também um homem se deitar com outro homem, como sendo mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal, para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem assim como o animal. Levítico 20, versículo 10. Repare que a palavra de Deus cobre toda sorte de pecados de cunho sexual em muitas de suas variantes. Portanto, o que você iria responder se na hora da leitura o seu filho perguntasse: papai, o que é adulterar? O que é deitar com a mulher do pai? O que é deitar com outro homem? O que é deitar com um animal? Não posso mais me deitar no chão ao lado do totó? Eu me lembro de quando os meus filhos eram pequenos e nós morávamos em outro planeta, não é? Um planeta onde não havia internet, a TV era censurada e quem se opunha à promiscuidade não era preso naquela época por discriminação sexual. Eu acredito que eles tinham por volta de 8 anos quando eu comprei um livrinho ilustrado para crianças com figurinhas mostrando o acasalamento das abelhinhas, os insetos, polinização das flores e tal. E sentei-me com ele
com eles e expliquei o que era um relacionamento sexual dentro dos parâmetros determinados por Deus, isto é, no casamento. Eu não sei o quanto eles já sabiam, mas antigamente era bem menos que as crianças sabiam do que as crianças de hoje ficam sabendo pelos piores professores da mídia, da internet, do YouTube. Se você acha que por não falar de sexo os seus filhos não terão a curiosidade aguçada, você não entende o que é curiosidade. E ela é um dispositivo que já vem na criança. Ele já traz, desde o nascimento, seja ele estimulado ou não pelos pais. De qualquer modo, é muito mais seguro você ser o primeiro a despertar a curiosidade dos seus filhos do que esperar que outros cheguem antes de você, porque o que eles vão colocar na mente de sua criança não será exatamente uma educação sexual em conformidade com a palavra de Deus. Um pai cristão me contou que quando ele chamou seu filho para uma conversa sobre órgãos sexuais, sexo no casamento, procriação, etc., o garoto respondeu simplesmente: "Ah, papai, não precisa não, a minha amiguinha já mostrou tudo e explicou até como é que funciona." Eu vou transcrever aqui a conclusão do artigo que você me enviou e você não concordou, não é? Que é do site Got Questions, um site cristão de respostas cristãs. Porque eu achei bem ponderado o que eles escreveram ali. Eles dizem o seguinte: muitos pais acham o tema da sexualidade estranho e embaraçoso, mas não precisa ser. Os pais devem começar quando os filhos são muito jovens, falando com naturalidade aos pré-escolares sobre os seus corpos e como homens e mulheres são feitos de formas diferentes. Essa conversa se transforma naturalmente em áreas mais complexas à medida que a criança amadurece. É importante que uma criança saiba que pode falar com a mãe ou com o pai sobre qualquer coisa que a confunda. Informações sexuais nos são bombardeadas de todas as direções. Então essas conversas entre pais e filhos devem começar muito cedo. Antes que os pais permitam que um sistema escolar instrua em sexualidade ou moralidade, eles devem ter certeza de que seus filhos já aprenderam a verdade. É, então, crucial manter-se a par do que as crianças estão aprendendo e como estão aplicando os seus conhecimentos. Manter um diálogo aberto e constante com os filhos é a chave para se manter no comando do que eles estão aprendendo. Quando os pais são proativos na instrução de seus filhos, essas crianças têm uma base, um fundamento para reconhecer e rejeitar erros que o mundo promove como sendo verdade. Até aí, então, o artigo do site Got Questions. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.